vamos voltar ao vivo com o Bruno Protásio, porque acabam de ser atualizados os dados da Covid-19 aqui em Alagoas. Então vamos conhecer esses dados ao vivo em primeira mão com o nosso Bruno Protásio. E aí, Bruno, mais um dia com muitos casos. Muitos casos sim, Edson. Aumentou bastante o número de casos confirmados em Alagoas nas últimas 24 horas, um salto de 1.235 novos casos confirmados pela Secretaria de Saúde de ontem para hoje. Chegamos então a 24.867 casos confirmados da Covid-19 e tivemos também, mais uma vez, o aumento no número de vítimas da doença. Foram 18 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Ao todo, são 811 mortes pela Covid-19 aqui em Alagoas. O boletim também mostra um grande aumento no número de casos em investigação. São atualmente 2.567 pacientes que ainda aguardam essa confirmação, se há confirmação de Covid-19 ou não. São casos ainda suspeitos. E tivemos um aumento também no número de casos de pessoas recuperadas, felizmente. Agora são 17.065 pessoas recuperadas da Covid-19. Das pessoas que ainda estão em tratamento, segundo a CESAL, 6.703 estão em isolamento domiciliar e mais 286 estão internadas em leitos públicos e privados. Das 18 mortes que aconteceram, 7 pessoas moravam em Maceió, sendo 4 mulheres e 3 homens. E mais 11 pessoas moravam no interior do estado, sendo 7 homens e 4 mulheres. Em relação ao número de casos por município, Maceió segue com o maior número de casos, 11.613, segundo o boletim. Arapiraca vem logo em seguida com 1.686 casos. E no terceiro posto aparece Marechal Deodoro com 1.026 casos da doença até agora. Então, de ontem para hoje, reforçando um grande aumento no número de casos confirmados, 1.235 novos casos. Chegamos, portanto, a 24.867 e também um aumento no número de mortes, agora chegando a 811 óbitos pela Covid-19. Edson. Pois é, Bruno, e um detalhe importante que você falou aí, a gente teve, graças a Deus, em 24 horas, um número menor de mortes do que nas 24 horas de ontem. Eu lembro que ontem a gente destacou aqui 25 mortes, mas ainda é um número alto. 18 mortes em 24 horas ainda é um número muito alto, mesmo assim sendo 7 a menos que ontem, nas últimas 24 horas, né? Das 24 horas de terça para quarta, né? Aliás, de segunda para terça, de terça para quarta, 18 mortes. Agora, o que me chamou a atenção é que a gente teve um aumento realmente de pessoas curadas, mas menor do que o aumento de pessoas contaminadas. Então a gente teve esse distanciamento aí um pouquinho maior do que a gente estava acostumado, ou seja, tivemos um número importante de mais de 17 mil curados, tá? Mas ainda tivemos um acréscimo muito maior de novos casos, né? Exato, fica muito claro quando a gente faz a comparação. Ontem eram 15.169 pessoas, por exemplo, recuperadas. Perdão, deixa eu corrigir essa informação dos casos recuperados. Estava falando de segunda-feira, mas ontem, terça-feira, dos casos de pessoas recuperadas eram de 16.115. Hoje já são 15.065. Mas nós tivemos esse salto de confirmação dos números de casos da doença e também um salto de casos em investigação. Ontem o número de casos suspeitos era 1.964, agora são 2.567. Então também teve esse acréscimo, por outro lado, das pessoas que estão com sintomas e aguardam a confirmação através dos testes de Covid-19. Nós tivemos esse aumento, como você pontuou, de
pessoas que já estão totalmente recuperadas da doença, passando de 17 mil, mas ao mesmo tempo, infelizmente, também um número de confirmados muito alto, passando de 1.200, e também pessoas que ainda aguardam essa situação, que são os casos suspeitos. Edson.